A gente está começando a aula hoje de Desenvolvimento Humano 1. A gente está iniciando a nossa unidade 2 da apostila, tá? E a gente vai começar a falar de um autor que eu gosto bastante, que é o Piaget. A gente vai começar a estudar esse módulo inteiro, é só do Piaget. Essa aula e a próxima vai ser dedicada a ele. E a gente vai estudar a perspectiva epistemológica genética de Jean Piaget. Eu mandei para vocês um vídeo no YouTube, não é obrigatório, mas eu acho que vale muito a pena esse videozinho. Quer dizer, não é um vídeo tão pequeno, é um vídeo de mais de 1 hora, mas é bem bacana, de um autor chamado Yves Delataille, que é um autor brasileiro e que é um nome muito forte quando a gente pensa Piaget. Eu acho, não sei se eu comentei com vocês, né, em sala de aula, que eu sou apaixonada pelo Piaget, embora eu mesma tenha bastante dificuldade em ler o próprio Piaget. Então, muitas vezes eu gosto muito de começar com outros autores, né, que fizeram leituras mais contemporâneas do Piaget, e o Yves Delataille é um desses. Então, eu acho que para esse início, né, para conhecer um pouco do Piaget, um dos meus autores favoritos de desenvolvimento humano, e uma das pessoas que me fez me apaixonar, né, pela questão da educação, eu acho que vale muito a pena. Tem um outro autor que, inclusive, infelizmente, a gente não ouve muito falar dele, mas é um autor que é muito significativo. Vocês já ouviram falar num movimento chamado Escola Nova? Não, nunca ouvi falar, não. Emanuel, já ouviu falar? Algum educador aqui em sala? Oi, Carla. Já ouviu falar num movimento chamado Escola Nova? Já ouvi falar. O que você ouviu falar? Não, muito por alto, né? Porque eu sou no grupo lá da UFC de estudo, mas é na área de História e Memória. Então, eu trabalho mais com História da Educação, como pesquisador. A gente escuta falar de outras linhas, outros pessoal que trabalham com aprendizagem. Eu escutei muito por alto. Não escutei nada assim aprofundado, não. Mas já escutei falar sim. Ah, entendi. O movimento da Escola Nova, gente, é um movimento que ele surgiu... eu não lembro da década, mas é 1900 e alguma coisa. E ele é um movimento brasileiro muito forte que vai questionar uma coisa que até hoje é bem atual, que é questionar o poder, o papel da escola no processo de formação do cidadão. Vocês acham que a escola de vocês, eu sei que vocês têm idades diferentes, são de gerações um pouco diferentes, mas vocês acham que a escola de vocês preparou vocês para a pandemia, por exemplo? Não preparou. Não mesmo. Vocês acham que a escola de vocês preparou vocês para esse bando de novidade tecnológica que está surgindo numa velocidade absurda? Não. E no que vocês acham que a escola de vocês foi importante para a constituição de vocês como sujeitos? Alguém quer contribuir? Então, gente, esse questionamento ele é atual. E o pessoal, na época da Escola Nova, eles já fizeram esse questionamento. Então, foi um movimento que aconteceu. Aí eu vou aproveitar e olhar aqui no Google, só um minutinho, ver a época direitinho. O movimento da Escola Nova, ele começou no final do século XIX e ganhou força na primeira metade do século XX, né? Então, esses autores, eles discutiam, né? Buscavam uma renovação no ensino. Eles buscavam um modelo de educação que fosse mais condizente com as necessidades reais da população. Tem um filme bem legal, que é até com aquela menina que faz Uma Linda Mulher, não sei se vocês lembram o nome dela, com a Julia Roberts. O nome do filme é O Sorriso de Mona Lisa. Alguém já assistiu?
Nunca assisti, não. Esse filme, gente, vai mostrar uma universidade americana no início do século e mostra que as aulas eram de artes, culinária, aula de engomar. Inclusive, eu queria muito fazer essa aula para aprender a engomar, né? Então, assim, aos homens era dado, né, o papel de estudar para ser médico, engenheiro, enfim, várias outras profissões, e a mulher, ela era preparada na universidade para lavar, passar, cozinhar. Era praticamente um curso de secretária do lar, digamos assim, né? Não que isso não seja uma profissão válida, mas era a única opção que as mulheres tinham naquele período. Então, eu acho legal esse filme para vocês verem que é um filme que não faz tanto tempo assim. Se vocês forem, não precisam ir muito longe, por exemplo, né? Aqui em Fortaleza, há uns 40 anos atrás, né? Você tinha algumas escolas que ainda faziam isso. Tem um livro bem interessante, que eu não sei se esqueci o nome, não sei se vocês leram, que vai retratar essas escolas, né? Que vão ensinar as mulheres a lavar, passar, cozinhar. Oi. Desculpa interromper. É que tem gente tentando entrar na aula, mas tá dizendo que alguém na reunião deixará que você ingresse em breve. Tem como você olhar aí? Alguma coisa? Mulher. Não sei te dizer. Entendi, então. Desculpa. Porque de manhã... Não, tudo bem. Porque de manhã vocês entraram primeiro que eu. Aí, realmente, quando eu entrei, eu já fui autorizando vocês. Mas depois que eu entro, qualquer pessoa pode entrar, entendeu? Ah, entendi. Pois tá, ok. Obrigada. Eu não sei. Realmente, eu não sei. Mas não tá aparecendo nada aqui para eu apertar, não. Então, gente, eu vou seguir. Então, esses filmes e esse livro, acho que é a Normalista, né? Vai falar um pouco dessa normatização. E esses autores da Escola Nova, eles vão buscar essa revolução. Eu estou falando de universidade, né? Que as universidades sempre foram progressistas, de certa forma, né? Uma tentativa de ser progressista. E esses autores da Escola Nova, eles buscavam muito essa revolução dentro de sala de aula, né? Ainda na educação infantil. Eles pregam que a educação, ela precisa ser um processo revolucionário, né? Que você tem que trabalhar essas crianças para ter autonomia, você trabalhar essas crianças para ser inventivas, né? Contra esse modelo de todo mundo sentar na cadeira um atrás do outro, né? Contra esse modelo daquela coisa da hora para começar, da hora para terminar. Vocês já perceberam a questão do sinal, por exemplo? Por que na escola tem sinal para tudo? Alguém se incomodava na época da escola com a sirene? Não na minha escola, mas tinha uma escola do lado da minha casa que eu me incomodava. Na tua escola não tinha sinal? Não, eu não me incomodava com o som da minha escola, porque era mais assim, mas tinha uma escola do lado da minha casa que era um som bem irritante. Mas alguém se lembra como é que funcionava a questão do sinal na escola? Sim. Como assim? Lembro. Você lembra que, por exemplo, tinha um toque que era para você voltar para a sala, aí no segundo toque a aula começava? Isso. Isso, gente, são mecanismos de controle, né? Então, a escola, que era para ser um lugar para te ensinar a ser mais autônomo, para te ensinar a ter mais a ser criativo, é geralmente o primeiro lugar que nos faz ser controlado, né? Ser poldados nas nossas necessidades, nos nossos desejos. Então, esse movimento da Escola Nova, apesar de ter começado no começo de 1900, ele ainda é atual. A maioria de nós ainda estudou nesse modelo. A maioria dos filhos de vocês ainda vai estudar nesse modelo.
E eu pergunto, por que a sociedade tem medo de gente criativa, né? Por que a sociedade tem medo de pessoas que pensem sozinhas, que tentem encontrar alternativas criativas, né, para soluções e para as questões que vão surgir? Essa é a pergunta. Repete, por favor. Por que a sociedade tem medo de pessoas criativas, né? Por que a sociedade tem medo de pessoas que têm medo de formar cidadãos autônomos, cidadãos capazes de pensar sozinhos, de ser criativos, de serem críticos? Manutenção do status quo, né? Desculpa, Ana, pode repetir? A manutenção do status quo, talvez. Nossa, tu falou tão bonito, explica isso aí. A própria manutenção das relações de poder, né? Eu acho que essas pessoas desse modelo adicional, elas podem colocar em xeque isso, né? Inverter essas relações de poder. Esse poder transforma de algum modo a sociedade. E isso, para algumas pessoas, não é interessante. Pelo menos na minha leitura, é isso. Carla. Pode falar, Sara. Eu acredito assim. Eu vou citar um exemplo rapidinho, no que eu vivo e já vivi, entendeu? É assim, muitos não estou falando de governo, tá, gente? Me entenda, em nome de Jesus. Nada a ver de governo. Mas cabe, né, nesse momento. Muitos profissionais não indicam a minha terapia porque sabe que tem cura em algumas patologias, é eficaz sem ter danos e eles não vão ganhar nada, ou seja, não vai nada para o bolso do governo, né? Porque tudo rola em jogo de dinheiro. E aí eu vejo da seguinte forma: por que criar uma sociedade mais leiga? Porque quem está lá em cima é que vai mandar. Se a população não se qualificar, não ingressar para caminhar, para desenvolver, melhor para o país. E é assim que eu tenho visto, principalmente na minha área. Não vou indicar a terapia, porque eu passo um remédio, ela fica viciada, fica vindo aqui, fica comprando na farmácia que eu indico, e é assim que rola. Então, na minha percepção, né, assim como humana, como da profissão e tudo, eu vejo que para eles é mais lucrativo ter pessoas, vamos dizer assim, entre parênteses, desinformadas. Sim. Está correto. É bem parecido o que vocês dois trouxeram, né? Na verdade, se você não é treinado para criticar, você não vai criticar. Se você não critica, as coisas permanecem do jeito que estão, né? Então, assim, e quem está, né, digamos assim, dando todas as orientações, vai continuar dando todas as orientações, né? Assim, sem ser questionado, que eu acho que talvez seja a parte mais difícil, né, para os atuais governantes, né? Os atuais governantes, eles foram educados num modelo de não questionamento, e eles não dão conta, né, de uma sociedade ultraconectada, que hoje nós somos ultraconectados. Hoje ninguém vai escapar ileso do julgamento. Acho que vocês acompanharam aí a política de cancelamento na internet, né, que aconteceu recentemente. Vocês entendem quando eu falo política de cancelamento? Nas redes sociais. Então, e esses governantes não querem investir em educação, né? A revista The Lancet, que é considerada uma das revistas mais importantes quando eu penso em ciência no mundo, fez uma carta aberta, logo quando começou a pandemia do coronavírus, se manifestando, dizendo que todos os pesquisadores estão
sendo cobrados, sendo exigidos para dar uma resposta, né, rápida para o que está acontecendo, e eles esquecem que a maior... Gente, alguém pode desligar o microfone? Deixa eu ver quem é. Alguém que começa com G. Glaucia, bom dia. Tu pode desligar teu microfone, obrigada. Então, gente, a Lancet fez essa carta aberta dizendo que agora todo mundo estava exigindo e cobrando dos pesquisadores. No entanto, nos últimos anos, as políticas internacionais, né, está acontecendo esse movimento no mundo todo, de diminuir os investimentos em pesquisa, né, de diminuir os recursos necessários, porque a gente fazer pesquisa é muito caro, né, assim, e tanto para o pesquisador, né, que uma pesquisa geralmente pede que você se dedique de forma exclusiva, como também os gastos necessários para fazer todos os recursos necessários. E o mundo todo está tirando os investimentos em ciência, né, e acredito eu que tem a ver com esse movimento, sim, né, pessoas pensantes questionam mais, quem questiona mais muda os status quo, como disse meu colega Emanuel, e isso, gente, não é novo, né? Acho que você vai ter a escola nova, que é esse movimento da década de 1900, ele foi um movimento brasileiro, mas em 1850 tem um outro autor americano, que eu esqueci o nome dele, que ele faz um movimento muito semelhante nos Estados Unidos, né? Ele já fala em escolas, laboratórios, né? Ele já fala que a escola precisa ter um conteúdo transversal, já fala que a escola precisa trabalhar situações do cotidiano. Então, assim, essa discussão, ela não é nova, mas, infelizmente, é muito difícil você trabalhar conteúdos mais progressistas dentro das escolas tradicionais, dentro da escola, na verdade, né? Que não deixa de ser vista como uma questão tradicional. E o que... Pode falar? Pode sim, querida. E o que é pior é que eu tenho notado nesses últimos dias agora, tipo assim, uns 4 dias para cá, eu tenho notado que o quê? Que a gente que sabe de alguma coisa, que se forma, que está estudando, que está dentro de determinados assuntos, para algumas pessoas, eu digo assim, algumas pessoas bem próximas, você vai discutir, por exemplo, eu vejo a pandemia de uma forma, eu, Sara, vejo de uma forma, né? E várias pessoas veem da forma que convém, não sei lá. E aí, até para discutir isso em relação, assim, em global, né, em tudo que está acontecendo, em meio a tudo, causa, como que eu posso dizer, tem uma palavra, causa um tipo, assim, de espanto, de rejeição da outra pessoa que está ali escutando, porque aparentemente ela acha que a gente está se formando para se armar contra pessoas, contra país, contra a verdade da tal pessoa. Eu tenho notado isso. Eu tenho sentido dificuldade nesse termo. Digamos assim, eu e fulano, e fulano, e fulano, um grupo pensa de uma forma e o outro grupo pensa de outra forma. É como se fosse, sabe? É como se fosse assim, fulano versus ciclano, entendeu? Vocês vão lembrar agora de uma aula de PPB. Eu já dei aula de percepção, ainda não, né? Eu dei só de sensação. Se eu não me engano, a nossa próxima aula de PPB é a aula de percepção. Não, eu falei só um slide sobre percepção. Na próxima aula a gente vai ver. Então, muito do que está acontecendo, que você está relatando, Sara, é uma questão de percepção. A percepção, ela é um processo que ele é subjetivado pela sua história de vida. Algumas pessoas, Sara, preferem, né, assim, não acreditar nos dados científicos e é uma escolha direcionada, que tem a ver com a sua história. Eu estou me ouvindo em eco. Vala. Pronto. É direcionado, né? Então, a percepção é um movimento que vai passar pela sua história de vida, a percepção vai passar pelos seus desejos conscientes e inconscientes. Então, muitas vezes, a percepção vai alterar a forma que você vê a realidade. Tem um autor que... Como é o nome dele, gente? É um autor existencialista, acho que é Sartre. O Sartre, ele vai dizer que a gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como nós somos. Então,
esses relatos, né, essa forma de encarar as coisas que estão, as nossas realidades, elas vão dizer muito sobre os sujeitos, né? Enfim, vamos em frente. Na aula de percepção a gente volta. Aí eu tenho um trabalhinho para vocês, certo? Eu preciso que todo mundo participe. Aí eu vou chamar um por um, tá bom? Para falar. Ok. Eu queria saber de vocês quais elementos vocês consideram essencial para a educação. Eu vou fingir que eu estou na lousa e vou pedir para vocês falarem, vou anotando devagarzinho, tá? Aí eu vou chamar aqui de um por um na ordem que está aqui aparecendo para mim. Camila, o que para você é essencial na educação? Eu acho que a Camila também tá sem microfone, professora. Então vamos para a Delma. Delma? Também tá sem microfone? Então, Delma, eu queria saber para você o que é essencial para a educação, para a gente, o que é essencial para a educação, para a gente aprender, o que é que precisa ter, assim? Partindo do pressuposto que a educação ela é transformadora, então eu preciso ter curiosidade. E o que mais? E aí o meu feedback ele só vai acontecer se na outra ponta eu tiver alguém disponível com maturidade suficiente para alimentar essa minha curiosidade. Então, tem que ter curiosidade por parte do aluno e tem que ter inspiração, é isso? Uma inspiração e uma excelente boa vontade por parte do professor. Certo. E vamos lá. Quer acrescentar mais alguma coisa, Delma? É bem complexo, né? O ambiente familiar contribui, o próprio ambiente escolar também contribui. Então, posso falar ambiente? Pode. Pronto. Então, vamos para o próximo? Obrigada, Delma. Deise, para você, o que é essencial para a educação? Professora, a Kézia aqui. A Deise e a Camila, que estão sem microfone, elas vão me mandar a resposta para o WhatsApp e eu vou falar para a senhora, só que ela ainda não me mandou. Mas aí, quando você acaba, você me pergunta, viu? Quando for a tua vez, aí tu fala de todo mundo, certo? Então, Emanuel, você é o próximo. Eu pensei mais em valores, tá, Carla? Pode falar. E aí eu pensei em criticidade, pensei em autonomia, pensei em liberdade. E diante do movimento da escola nova aí, eu acho que se nós não conseguimos até hoje, isso é ainda mais problemático na atual conjuntura, porque dentro das próprias universidades a gente não consegue isso. E o pouco que nós tínhamos, nós estamos perdendo. Então, nas universidades estão assim, imagine nas escolas. Sim. Obrigada, Emanuel. E Glaucia, sua vez. Tá me escutando? Estou sim. Pois é, eu acho que a família é essencial. Se não tiver a família, a base, né? Nada vai dar certo. E o que mais? Tá bom, não? Tá bom, tá ótimo, obrigada. Ei, bom dia, viu? Porque naquela hora meu microfone tava ruim, viu? Tranquila. Jaelma? Joelma, não. Então, Kézia? Kézia? Peraí que eu tive um problema. Oi? Peraí que eu... O que eu acho essencial para a educação... Eu acho que comprometimento, porque a gente tem que se comprometer a fazer
algumas coisas. E eu acho que isso é realmente essencial para que a gente consiga crescer. Comprometimento, foco. Ok. As meninas te mandaram? O que é que elas acham que é importante para Mandaram. A resposta da Daisy foi que eu vou ler assim, tá? Porque educação para a vida ou escolar, acredito que seja uma boa desenvoltura do professor, interesse do aluno, dedicação. Na vida, acho que é uma construção de caráter, respeito pelo próximo. E é isso que ela falou. Respeito pelo próximo e dedicação. E a da Camila, ela me mandou um áudio. Deixa eu botar aqui para você escutar. Que legal. Dá para ouvir, hein? Interesse da parte de ambos, tanto do professor quanto... Tá dando para ver? Não, dá não. Traduz aí pra gente. Espera aí. Acho que tem que ter interesse da parte de ambos, tanto do professor quanto do aluno, e também tem que ter respeito entre os dois, né, porque é um ponto principal, assim. Pronto, dá pra ver? Deu. Ok, obrigada, Kédia. Vamos pro próximo. Mariane? Bom, o que eu ia falar, o pessoal já falou, mas eu vou Pode repetir, mesmo assim. Eu acho que força de vontade e interesse de ambas as partes. Quem seriam ambas as partes? Aluno, professor, escola, para buscar cada vez mais conhecimento para os alunos e professores evoluir, tanto no método de ensino, quanto, sei lá, quanto para ensinar para a vida e essas coisas. Por causa que alguns focam muito só na área de trabalho do aluno e não no meio crítico dele. Entendi. Então, para você, seria o interesse, é isso? É. Ok. Obrigada, Mariane. Agora vamos falar com a Sara. Oi. E aí, Sara, para você, o que é importante para a gente aprender? Para você, o que é essencial para a educação? Eu acredito, assim, que a palavra-chave é estímulo, né? Acredito muito que seja estímulo de tudo. Um estímulo pessoal, um estímulo do governo, um estímulo da própria instituição, enfim, tem que ter um estímulo. E aí, a partir de então, eu acredito que se um objetivo fundamental para uma formação do cidadão, né? E assim, eu acho que deve ter uma desenvoltura aí entre um processo único de aprendizado, entre a sociedade, família, ter um compromisso com a compreensão de cada um. Eu acredito que também, assim, a gente compreendendo mais sobre a educação, trazendo para a visão da educação, a gente se comprometendo mais. Eu tiro como se fosse assim, uma criança, né? Que se junta à escola, à família, a criança, a sociedade, num conjunto, num todo. Eu acredito que tudo isso, sim, é válido como um elemento primordial para uma educação. Sabemos que há muita dificuldade no nosso país da educação, de saúde, em tudo, enfim. Mas tudo isso para a saúde, para a parte de até limpeza mesmo, que eu falo assim, o povo, né, da coleta de limpeza e tal. Eu acho que para tudo isso tem que ter uma educação, não falando na sala de aula. O povo, o cidadão, que tem que ter um aprimoramento de habilidade para se tornar uma pessoa educada em todos os aspectos. Porque nada mais é tudo que acontece à nossa volta, ao nosso redor, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, foi uma má educação ou uma boa educação.
Eu não vejo só a escola, eu não vejo só a instituição, eu vejo escola, cidadania e família. Eu vejo dessa forma. Esse é o meu ponto de vista. Legal, Sara. Então, eu posso colocar aqui para você é importante ter estímulo e ter uma rede de apoio? Isso. Beleza. Pode. Legal, gente. A partir de agora, a gente vai ver alguns autores, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, Erik Erikson, Moreno. E esses autores vão falar sobre desenvolvimento, e eu vou guardar isso aqui que vocês falam. Depois eu vou fazer um slide com isso que vocês falaram, para no final a gente ver o que cada autor trouxe, certo? De tudo isso que vocês falaram. Porque eu parto do pressuposto que vocês já sabem desse conteúdo. Agora vocês só vão descobrir o que cada autor falou em cada época, certo? Então vamos em frente. Quando a gente fala de Piaget, a gente fala de um autor que ele é muito usado tanto no processo de educação, como ele é muito usado na psicologia. Piaget não era psicólogo, Piaget não era educador, mas a teoria dele, de fato, tinha um objetivo principal de se voltar a essas ciências, mas ele é tomado como referência por essas duas ciências, devido aos seus estudos, os seus interesses, né, e os seus achados. O Piaget, ele nasceu em 1896, então a gente pode dizer que ele é um autor razoavelmente contemporâneo, né? Ele morreu no século passado, mas a gente está no início desse século, né? Então, muitas pessoas que estão vivas hoje, tem até alguns professores aqui no Ceará que foram alunos do Piaget, né? Fizeram cursos com ele e tal. E isso é muito bacana. Houve uma troca real, né? Assim, recentemente. Piaget, ele nasceu na Suíça. Lembrando que a Suíça é um dos países mais ricos do mundo. A Suíça é um país que tem um índice de qualidade de vida enorme. A Suíça é um país que as pessoas naturalmente falam 4 idiomas. Lá, a Suíça tem quatro línguas oficiais, né? Que é o alemão, o francês, o inglês e o suíço. A Suíça é um país que ela é referência quando a gente fala de ciência. Inclusive, não sei se vocês lembram, tem um negócio de física que descobriu como é que teve o Big Bang, né, o início do universo, fica lá na Suíça e na França, né, uma colaboração. Então, a Suíça realmente é um país que estimula esse tipo de coisa. E o Piaget, ele era filho de cientistas. Ele foi criado num ambiente de muita pesquisa, de muita interação, e isso com certeza deve ter o influenciado. Inclusive, é uma das coisas que o Piaget mais vai estudar, né? Essa hereditariedade e essa questão do ambiente em relação ao nosso desenvolvimento. Piaget se formou em biologia, ele tem vários estudos sobre lesmas, inclusive, mas chega um momento da vida dele que ele vai a Paris, na famosíssima Sorbonne, vocês já devem ter ouvido falar, né? É uma universidade muito prestigiada. E vocês não fizeram testes ainda não, né? Acho que não. No primeiro semestre, né? Mas vocês vão estudar ainda testes psicológicos, umas 2 ou 3 disciplinas. E em uma dessas disciplinas, vocês vão ouvir falar, acho que comigo, na verdade, vocês vão ouvir falar pela primeira vez, quando vocês fizerem PPB, a gente vai ter uma aula só sobre inteligência. Eu vou novamente voltar a falar do Piaget, e eu vou falar um pouco mais sobre essa parte, que é os famosíssimos testes psicológicos. Vocês já devem ter ouvido falar no famoso QI, né, que é o coeficiente intelectual, que, na verdade, o QI é como se fosse um número de um teste psicológico, no qual eles tentam mensurar a inteligência das pessoas. Esse teste ele foi desenvolvido na França, se eu não me engano, por Binet, e a França foi um grande berço de pesquisa sobre inteligência, sobre métricas para se medir a inteligência, e o Piaget, ele vai para Paris bem nessa época e acaba se envolvendo em alguns desses estudos. E essa experiência que ele tem em Paris, ela é essencial para marcar um dos principais focos de estudos do Piaget, que ele passa a se dedicar ao estudo da inteligência. E foi exatamente nesse período em que ele vai usar esses testes parametrizados. Deixa eu explicar o que eu digo como parametrizados. Por exemplo,
Alguém aí tem diabetes? Alguém aqui no grupo? Ou hipertensão? Ninguém tem doença crônica? Eu tenho parente que tem. Sara, tu lembra qual é a medida para saber de glicose, para saber se alguém tem diabetes? Até 120. Pronto, então assim, isso é parametrização. Oi, Késia. Não falei nada, não. Não, que tu... Se eu tô falando até 110, já é preocupante. Em jejum. Então, pronto, ó, gente. 110, se você tiver, já é indício que você tem diabetes. Isso é uma parametrização. Eu lembro, por exemplo, que a diabetes, ela mudou recentemente esse número. Se eu não me engano, ele era 90. Então, teve um dia que as pessoas que tinham 100 eram saudáveis e, de repente, as pessoas que tinham 100 estavam doentes. Isso é uma parametrização, certo? É um parâmetro que a gente usa para demarcar alguma coisa. E lá na França eles tinham muito isso, inclusive até hoje a gente usa o teste de QI, ele existe, né? Ele já foi revalidado, atualizado. E ele existe, você pode comprá-lo e aplicá-lo, etc. E o Piaget tem essa experiência, ele vai aplicar alguns desses testes, o Piaget ele vai ter essa experiência, mas ele não se conforma. Ele acredita que aquela forma de avaliar não é adequada, ele acredita que aqueles números não representam a realidade, e ele vai se interessar pela conversa das crianças. Ele vai se interessar pelos tipos de resposta. Então, de certa forma, o Piaget começa a estudar alguns padrões que ele vai chamar de normalidade e de comportamento que vão buscar desenvolver a inteligência das pessoas. Então, é nessas conversas, é nessas trocas que ele vai percebendo, né, que geralmente as crianças de determinada faixa etária vão responder a mesma coisa, que determinadas crianças, de determinados períodos, elas vão pensar mais ou menos do mesmo jeito, e aí ele começa a criar esses padrões. Quando a gente fala do Jean Piaget, a gente fala de um termo chamado epistemologia genética. O que vocês entendem quando a gente fala epistemologia genética? Alguém? Oi? Agora eu falando, eu não entendo de nada. Queria saber. Esse nome não lembra, remete nada a vocês? Episteme e conhecimento, né? Isso. E aí, algum conhecimento sobre genética, alguma coisa, algum discurso sobre genética, algum discurso científico sobre genética, enfim. Isso. Estou tentando matar pela etimologia da palavra. Eu vou relembrar vocês que durante muito tempo a ciência ela separava o corpo da alma. Vamos lembrar de Descartes, né? Quando ele faz essa separação, que inclusive até hoje é muito forte, né? Quando a gente fala em ciência. Descartes era um francês da época da... Ai, Manuel, me ajuda? Ele era da época da monarquia, né? Ele é um filósofo moderno, né? Considerado moderno. Pronto. E Descartes ele vai fazer essa dualidade entre corpo e alma, e isso vai marcar muito a nossa ciência. E quando eles separam, né, o que é biológico, ou o que é corporal do que é psicológico, vou usar o termo psicológico. E Piaget vai chegar e dizer assim, não, gente, peraí, né? Será mesmo que existe essa separação, né? Será mesmo que a minha constituição biológica, até porque ele era biólogo, né, não vai influir? Olha que interessante, ele observa que as crianças de determinada faixa etária respondem mais ou menos a mesma coisa. E isso, gente, quer dizer alguma coisa. Então, o Piaget começa a fazer determinados questionamentos e começa a pensar que a biologia, a estrutura, tem relação com o meu período do desenvolvimento. E isso vai mudar muito a forma como a ciência daquele período, para vocês hoje, é muito óbvio, né? Que você não é apenas os seus genes. A gente falou na aula passada, né?
o quanto nós somos, se eu não me engano, 30% genéticos, ou é 20%, agora me confundi. Mas nós somos entre 70% e 80% ambiente, né? Que hoje os médicos já falam muito da gente, dos 2 primeiros anos de vida, de como a gente consegue fazer alterações, né? A questão da penetrância gênica, quando eu consigo mudar, não é mudar características do meu DNA, mas sim mudar a forma como essas características que eu herdei podem ou não se manifestar. Então, o Piaget vai trazer toda essa discussão e vai dizer, não, gente, peraí, vamos olhar aqui para essas características biológicas, vamos olhar aqui para essas constituições genéticas. Então, o Piaget ele vai revolucionar um pouco esse olhar e ele vai trazer de volta, né, esse olhar sobre o biológico. E é por isso que a gente chama de epistemologia genética. E Piaget vai focar muito, né, a boa parte da teoria e da obra do Piaget vai focar muito em relação às questões biológicas da origem do conhecimento. Então, o Piaget, apesar de ser um autor do desenvolvimento, ele vai ter um destaque enorme quando a gente vai pensar a inteligência humana, certo? Dizem, eu nunca li a biografia dele, mas reza a lenda que o Piaget teve 3 filhos e que esses filhos o ajudaram muito, né? Assim, observando os filhos, vendo os filhos crescerem, se desenvolverem, foi muito importante para que o Piaget pudesse fazer as suas considerações. Então, muito do que ele observou sobre inteligência foi a partir da observação dos filhos, tá? Eu já falei para vocês das problemáticas dos testes, quando eu contei aquela história de quando ele foi morar em Paris e quando ele foi aplicar os testes, né, de todos os questionamentos que ele fez quanto à estruturação, né, essa busca por um número, e como essas conversas com essas crianças, né, ao lado bom da aplicação dos testes. Inclusive Piaget é um dos grandes críticos a testes estruturados. Ele vai falar que o mais importante é você tentar, e ele vai estudar e tentar entender a lógica do funcionamento das crianças, né? Ele vai falar muito sobre essa lógica mental. E queria muito que Piaget estivesse vivo para nos ajudar nesse momento, né? Em que as pessoas negam determinados padrões. Seria muito interessante ver a leitura dele sobre o que está acontecendo agora. Alguma dúvida? Questionamento? Ok. O que vocês estão vendo agora no slide são algumas das principais obras do Piaget. A gente costuma dividir a obra do Piaget em 2 fases. Vocês vão rever de novo o Piaget ainda na próxima aula, e a gente vai ter uma aula que a gente vai falar de inteligência, linguagem e pensamento, e que provavelmente eu vou estar trazendo Piaget de novo, que é na disciplina de PPB. Porque para Piaget, a aquisição da linguagem, ela é fundamental para a aquisição da inteligência, né? A linguagem, quando eu falo de linguagem, eu não estou falando só da linguagem oral, estou falando de alguma forma de comunicação, ela vai nos ajudar no desenvolvimento do pensamento. Tem um autor, Vygotsky, que a gente vai ter a oportunidade de estudar ainda, que ele vai trazer que a fala, ela elabora o pensamento. E essa fala do Vygotsky, para mim, ela é muito importante, porque eu acho que é a premissa básica do nosso trabalho como futuros terapeutas ou como psicólogos, né? Entender que esse processo da linguagem, do acesso à comunicação, vai ser importante para a gente organizar o pensamento, para a gente organizar o nosso psiquismo. E é muito importante tanto o desenvolvimento da linguagem, como a compreensão de como a linguagem se desenvolve, certo? Uma outra obra que ainda desse primeiro momento do Piaget, né, que é a questão do juízo e do raciocínio da criança, né, entender como é que essa criança raciocina, faz as suas... A gente vai ter, acho que eu não me engano, na próxima aula, eu vou apresentar para vocês, não sei como ainda, nunca pensei como é que eu vou fazer isso online, uma série de atividades que o Piaget aplica, que eu aplico no meu consultório com quase todas as minhas crianças, são os chamados testes piagetianos,
que é bem interessante para a gente entender essa questão do juízo e do raciocínio da criança. O Piaget também, ele vai trabalhar a questão da representação do mundo da criança, né? Quando eu falo em representação, o que é que vocês entendem? Alguém? Meu amigo sociólogo quer me ajudar? Oi, Carla, tá dando interferênciazinha no meu fone, por isso que eu tô custando a te responder. Ah, tá. Eu tô falando sobre representação. Você quer me ajudar? Você sabe mais que isso do que eu. Não é assim também, não. Tô aqui para aprender. Não, representação na sociologia, a gente trabalha com o conceito de representação social, né? Uhum. Então, é um conjunto de ideias, às vezes, de símbolos, que constrói sentido para determinado objeto. Então, para determinado fenômeno, né? Por exemplo, eu trabalhei esse conceito no início da minha dissertação com a representação da violência sofrida por torturados. Então, o que é que representava a violência para essas pessoas que foram torturadas? Então, eu escutava a partir da fala deles essa representação da violência. Então, mais ou menos por aí na sociologia, né? Sim, sim. E a gente trabalha muito com esse conceito, Emanuel, de representação. Eu lembrei agora de um trabalho que eu fiz com pessoas que fizeram transplante renal. E era uma pesquisa que a gente ia perguntar para eles o que era qualidade de vida. E eu lembro muito que nos meus resultados, uma coisa que ficou muito marcante, uma pessoa que perde um rim, precisa fazer um transplante, gente, o transplante ele não é a cura. O transplante é um tratamento, né, para evitar a hemodiálise. Então, a pessoa não fica saudável, né? Dificilmente uma pessoa volta a ter uma vida, digamos assim, uma vida saudável. Então, uma pessoa que é transplantada, ela tem uma série de limitações. Elas não podem pegar peso, elas não podem engravidar, né? Elas não podem comer muitas coisas com sal, muita gordura, e uma série de outras coisas que agora eu não me lembro. Então, quando eu ia perguntar para essas pessoas o que era qualidade de vida, as respostas a representação que a gente tinha dessa qualidade de vida era exatamente as coisas que eles não tinham. Então, quando você perguntava para alguém que era transplantado, o que era qualidade de vida, eles falavam, é andar com cachorro. Por que eles não podem andar com cachorro? Porque o cachorro pode sair correndo, ele não pode puxar, porque ele não pode pegar força. Eu lembro muito que alguém falou, é andar de bicicleta. Porque a gente não orienta que uma pessoa transplantada ande de bicicleta, porque se ela cair e levar uma pancada, pode fazer mal para o rim, né? É poder, beber muita água, porque as pessoas transplantadas têm só podem beber X ml de água por dia, sabe? Então, eu acho que essa experiência que eu tive ajudou bem a entender o que é essa questão da representação, né? Então, quando eu falo de representação, é exatamente isso que a Emanuel trouxe. São explicações, são crenças, ideias que nos ajudam a compreender um acontecimento, ou alguém, ou alguma coisa, né? Então, o Piaget ele vai fazer esse estudo, mas do mundo da criança. E, por fim, e eu acho esse texto muito interessante, eu sempre indico para as pessoas, o julgamento moral da criança, né? Que é um texto que ele vai falar dessa constituição da moral, dos valores, né, da ética. É muito interessante, gente, esse texto. Eu acho que vale muito a pena a gente... Quando a gente voltar à vida normal, eu vou fazer um evento só para falar disso. É muito legal. E num segundo momento, vocês vão ver que tem tem uma transição ali de 1932 para 1958, né? 20 anos depois, o Piaget começa a fazer estudos mais aprofundados em relação à inteligência. Depois de compreender, né, como é que se dá a estruturação da linguagem, do raciocínio, da representação do mundo e do julgamento moral da criança, ele vai começar a estudar a questão do desenvolvimento da inteligência e da lógica. Então, ele faz todo um processo de maturação, né, da teoria dele, das suas pesquisas. O Piaget, eu esqueci o nome, ele criou um centro internacional de epistemologia genética. Esse centro existe até hoje, o meu sonho é conhecer, meu sonho é trabalhar lá, vou mentir. E fica na Suíça, e até hoje eles estudam muito a questão da infância, da inteligência, do desenvolvimento infantil, certo?
Alguma pergunta? Vocês estão tão calados. Não? Ok. Seguiremos. Então, quando eu falo de Piaget, eu estou falando da além de todo esse processo biológico, o Piaget também, muitas vezes as pessoas, porque assim, Vygotsky, que a gente ainda vai ver, ele valoriza muito a questão do meio, né? Ele vai valorizar muito o ambiente. Isso é muito marcante na obra dele. E Vallon também. E muitas vezes o Piaget é acusado de não dar tanta importância à questão do meio. Mas isso não é real, né? O Piaget, ele vai trazer que o meio, até porque ele é biólogo, é natural que ele dê mais destaque à questão da biologia, né? Pela sua própria formação. Mas o Piaget, ele vai trazer que o meio ele é muito importante, porque é através do meio que vão existir as dificuldades, que vão existir as situações de crise, em que a criança vai precisar superar. Então, para a gente poder se desenvolver, né, a gente vai precisar superar essas crises, vai precisar superar essas dificuldades, e que superar essas dificuldades, ela vai impactar nas nossas estruturas cognitivas. E a partir daí que, de fato, a gente vai poder desenvolver ajustamentos que vão favorecer o desenvolvimento de novas estruturas cognitivas e que vão nos dar aí a possibilidade de nos adaptar a essa ou essas novas realidades. Deu para entender? Carla. Oi. Abrir um parênteses aqui rapidinho, para não sair muito da rota. Eu estava pensando aqui o quanto os biólogos eles contribuíram muito com a psicologia, né? Porque você tem vários autores que são estudados, ou pelo menos lidos, nos cursos de psicologia, ou que contribuíram com pesquisas na psicologia, e que são biólogos de formação. Piaget parece ser mais um só, né? Uhum. Eu estava vendo, inclusive, infelizmente não tem mais no Netflix, mas um filme sobre o Alfred Kinsey, né? E foi um dos maiores pesquisadores. Ah, sim, maravilhoso. Fantástico aquele filme, né? E aí é um biólogo, não sabia, ele é um biólogo. E a pesquisa ele estudava em sexo, né? E ele só estudava sexo. E ele fez esse movimento do Piaget, né? Começou estudando Piaget lesma, ele estudava um pássaro que eu não me recordo. E aí migrou para o estudo do comportamento sexual humano, né? E biólogo também. E é um cara que até hoje é polêmico, é muito polêmico. Referência, né? Mas é uma referência, né? Porque para a época, a gente está falando de década de 30, era um cara que ia pesquisar em campo sexo, né? Ia para os prostíbulos, ia para os... Enfim, para a época ele foi muito criticado, inclusive. E é um biólogo. Eu pensei a vida toda que ele era um psicólogo. Então, bem interessante. Né? Gente, aproveitando para colocar vocês na discussão, o Emanuel está trazendo um autor chamado Kinsey. Kinsey é um americano. Ele era biólogo, como ele falou, na década de 30. E o Kinsey, acho que junto com o Master, tem os maiores estudos sobre sexualidade humana. Gente, se a gente tem pouca informação sobre inteligência, sobre sexualidade, a gente é uma pobreza. Só para vocês terem ideia de como a sexualidade ainda é um tabu, principalmente no Brasil, se vocês forem olhar a grade curricular de vocês, não tem uma disciplina sobre sexualidade humana. Vocês acham que isso faz algum sentido? Aí, assim, é a Pitágoras? Não, você pode olhar o currículo da UFC, o da UES, da USP, da Unicamp, da maior faculdade do Brasil, não tem, né? A gente tem muita dificuldade, e assim, e o brasileiro é um país que tem muita dificuldade, a gente se acha muito aberto, a gente se acha muito, digamos assim, moderno nesse sentido, né? Porque a gente tem carnaval e as pessoas desfilam peladas, mas na prática, nós somos um país que tem muita dificuldade em falar sobre a questão da sexualidade. E em um curso como psicologia, vocês não têm a oportunidade de aprofundar essas questões. E eu acho isso um grande problema. E até hoje, quando a gente fala em referências de sexualidade, a gente ainda vai falar do Kinsey e ainda vai falar do Masters, que inclusive tem um seriado na Globoplay, chama Masters of Sex, que conta a história de um ginecologista obstetra, que também, mais ou menos contemporâneo ao Kinsey, eles vão pesquisar sobre a questão da sexualidade.
O Kinsey tem um filme chamado Vamos Falar Sobre Sexo, que ele vai contar um pouco da história. Ele era biólogo, ele era etonólogo, gostava dos bichos, estudava inseto, e por conta de um problema pessoal do relacionamento dele com a esposa, ele resolve procurar ajuda de um ginecologista, e ele recebe orientações, ele acha aquilo super interessante, e ele vai pesquisar sobre sexualidade, e ele desenvolve um dos maiores tratados. Até hoje, o Instituto Kinsey existe lá nos Estados Unidos, e é uma das referências em estudo em relação à sexualidade humana. E é bem bacana, se vocês estiverem aí com tempo livre, vale muito a pena, tanto assistir o Masters of Sex, como assistir o filme do Kinsey. Oi? A Joelma, né? Joelma, ela pediu para falar que poderia dizer que ela tem curso de diversidade sexual. Ela tem um curso? Foi. Ela falou aqui. E isso, gente, é super bacana. Eu acho que é muito interessante, né? Que a gente compreenda esse assunto. Parece óbvio, mas não é. Né? A gente tem esse mau costume de achar que a sexualidade é uma coisa simples, e não é. É muito importante que vocês estudem, que vocês conheçam a natureza, essa questão biológica da natureza humana, e vamos refletir, né, sobre essas questões. Quem sabe nos próximos anos a gente não consegue trazer, né, esse conteúdo aí para o currículo. Mais alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Pode falar? Falando nessa parte da sexologia, né? Tu pode falar um pouquinho mais alto? Falando nessa parte da sexualidade, né? No modo em que você estava falando. Eu tinha ainda muito, assim, eu tinha muita aderência em falar em relação a isso. A questão que eu vejo não é nem porque as pessoas em si não queiram saber ou se formar. É a questão assim, de ter muita resistência da pessoa ter, como se eu posso dizer? A pessoa tem um certo receio de se formar, de perguntar, de participar, de não sei o quê. E assim, eu tinha resistência a isso, mas alguns tempos atrás, eu fui analisar, ver, estudar, porque eu tinha a necessidade de saber de alguns parâmetros, pois fazia parte de um trabalho que eu fazia na época. Né? Então, assim, eu tinha que dar algumas palestras e tudo, então eu tinha que saber pelo menos o básico. Mas ainda assim, hoje eu vejo muitas pessoas com resistência e a palavra certa, vergonha. Quando a gente pensa, por exemplo, na educação sexual, e educação sexual no sentido de trabalhar e de evitar, né? Por exemplo, violência sexual na infância, como a gente tem dificuldade, né, em trabalhar sobre essas temáticas, que são temáticas até protetoras, né, que são temáticas até essenciais para o desenvolvimento saudável de uma criança, você avalie questões mais complexas, como, por exemplo, o casamento, né, os desejos. O Freud, até hoje, né, gente? Muita gente vê ele pagou um preço muito alto por falar sobre essas temáticas, né? De uma forma tão aberta, tão livre. E assim, é uma junção, é uma conjuntura de tudo. Mulheres e homens. Alguns desses elementos vê a sexualidade comum, outros vê bem, como posso dizer, outros vê bem baixo, outros vê como nada, outros verem como doentio, outros verem como, tipo assim, é mais alguma coisa. Não tem aquela assim, porque assim, eu vejo de uma forma e eu acredito que cada um veja de uma forma. Só que tem muitas pessoas que vê como banal, sabe? Banaliza o ato sexual, ou seja, no casamento ou não, ou seja, ilícito, ou seja, desejos, ou seja, o álibi, tá? O libido, então, muita coisa. Para mim é uma gama grande. Alguém mais queria falar? Eu vi um microfone sendo aberto.
Então, vamos em frente, né? Mas é uma temática importante. Eu acho que vocês, jovens psicólogos, né, tem aí muitas temáticas que precisam ser mexidas, né? A sociedade, a psicologia, gente, ela ainda é muito... É uma ciência jovem, acho que no Brasil deve ter uns 30, 40 anos no máximo. E muitas temáticas ainda não foram estudadas com a profundidade, né? E com a necessidade que a gente precisa. Eu sempre provoco vocês, né? Quando a gente vai ver os temas de TCC dos alunos que estão se formando, a gente vê um padrão, né? E é muito importante que vocês se coloquem nessa situação de provocar, de trazer temas polêmicos, de trazer temas que a sociedade tende a fugir. Quando eu vou estudar, por exemplo, o TDAH, que é um tema maravilhoso, mas que as pessoas... E eu vou ter muita bibliografia, eu vou ter muitos autores, eu vou ter muita gente concordando, muita gente orientando para um tratamento. Ok, mas quando eu vou tratar um tema sobre, por exemplo, que uma aluna minha tratou na TCC dela 1 ano atrás, sobre a mulher negra, a mulher negra e pobre na sociedade, eu estou tratando de 2 temas que têm pouquíssima publicação, né, que tem pouquíssima gente que pesquisa, então realmente vai me dar muito mais trabalho, vai me requerer muito mais esforço. Então, é muito importante que vocês já vão se mexendo aí nesse sentido de tentar fazer as perguntas que a maioria das pessoas não está querendo fazer, né? Então, fica aí a provocação para vocês, né? Porque Piaget vai trazer que é isso, né? Que o processo de inteligência é exatamente esse. É o processo de eu ter uma dificuldade, é o processo de eu ter uma crise e eu precisar superar essa dificuldade para que eu construa novas estruturas a partir daquelas que já existem, para que eu possa me desenvolver, criando outras estruturas para que isso que eu aprendi me ajude a viver numa realidade melhor. Né? E esse é um esquema, vocês estão vendo, né? Um esquemazinho, é meu esqueminha favorito sobre inteligência. Piaget, ele vai entender, a gente vai poder aprofundar um pouco melhor sobre o que é inteligência na aula, sobre inteligência. Piaget, ele vai trazer a inteligência como um produto, né? E esse produto, ele vai ter características que são próprias do indivíduo e também vai trazer características que são próprias do meio. É aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Eu tenho um primo que nasceu na Suíça, inclusive, e ele fala 5 idiomas, né? Apesar de ser bem pequeno ainda. E isso tem muito a ver com a questão do meio. Ele nasceu num país que você é obrigado a falar 4 línguas, que a escola tem 4 línguas oficiais, e ele é filho de brasileira, e em casa ele só fala português. Então, naturalmente, ele desenvolveu 5 idiomas, embora ainda seja uma criança. E que esse produto, né, que é individual, mas que também é do meio, a ideia é que a inteligência, ela, sobretudo, vá promover um processo de adaptação. E que essa adaptação, ela vai se dar através de dois processos que eu vou apresentar para vocês agora. Um deles é o processo de assimilação. A assimilação é um processo que o Piaget vai trazer como aquele processo em que aquelas estruturas, né, já pré-existentes, elas vão... eu vou trazer que aquela estrutura que já existe, ela vai trazer um novo objeto, ou vai trazer uma nova ideia para o que está acontecendo. E a partir do outro processo, que é a acomodação, é quando aquele objeto, ele passa a fazer parte de mim. Aí eu vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que comer no McDonald's faz mal, não sabe? Isso aí não é novidade para ninguém, né? Isso é o que eu vou chamar de assimilação. No entanto, vocês continuam comendo no McDonald's, ok? Sempre alguém vai dizer, não como, não gosto, mas em geral, a maioria das pessoas come no McDonald's, mesmo sabendo que aquela batatinha faz mal, que aquele hambúrguer faz mal, que tem muito processo químico. A partir do momento que eu mudo meu comportamento, que eu me ajusto dentro dessa informação, eu estou fazendo um processo de acomodação. E essa relação entre assimilar e acomodar, ela vai acontecer ao mesmo tempo.
E quando você consegue, né, esse processo harmônico, entre assimilar uma informação nova e acomodá-la, você vai trazer o processo que o Piaget vai chamar de equilibração. E esse processo de equilibração permite que a gente consiga, digamos assim, continuar se desenvolvendo de uma forma saudável. É uma forma da gente se autorregular para que a gente continue se desenvolvendo em relação ao ambiente. E sempre quando eu chego num equilíbrio, eu trago uma nova organização mental, e essa organização pode ser mental, e ela também tem que ser comportamental. Deu para entender? Pessoal, vocês estão aí? Pode explicar de novo? Posso. Começo de onde? Sara? Oi? Pessoal? Eu tô Sara. Quem foi que pediu para eu explicar de novo? Acho que eu achei que era a Sara, mas acho que era a Gláucia, né? Não foi eu. Só a Gláucia, não perguntei, não. Ok? Tá, então eu vou explicar de novo, certo, gente? O Piaget, ele vai entender a inteligência como um produto. E esse produto, ele vai ser derivado das experiências do indivíduo, né, dessa sua história de vida, e também daquilo que o meio consegue lhe oferecer. E a ideia é que a inteligência seja uma ferramenta que nos auxilie a nos adaptar. Quase todos os autores vão concordar que a inteligência é um processo de adaptação que nos ajude a viver melhor. E essa adaptação, o Piaget vai trazer, que vai dar-se através de dois processos. O da assimilação, que é quando eu entro em contato com alguma coisa nova, e a acomodação, que é quando essa coisa nova ela passa a fazer parte do meu repertório. E aí eu dei o exemplo para vocês de quando eu sei que alguma coisa me faz mal e eu continuo fazendo essa coisa. Então, eu sei que comer nesses lugares, nesses fast foods, não é uma coisa bacana, que não faz bem para a minha saúde, mas eu continuo comendo. Então, eu estou entrando aí num processo de assimilação. E aí, quando eu passo a dizer, não, comer nesses locais não me faz bem, eu entro num processo de acomodação, que é quando aquela informação vai mudar a minha organização mental e a minha organização comportamental. Aí eu entro num processo que o Piaget vai chamar de equilíbrio. A equilibração é o movimento, porque tanto a assimilação como a acomodação, elas vão acontecer mais ou menos ao mesmo tempo. Elas têm que estar ali, elas devem estar acontecendo juntas, mas nem sempre a gente consegue transformar um conteúdo que a gente assimila em acomodação. Um exemplo bom é esse da batata frita do McDonald's, que a gente sabe que faz mal e continua comendo assim mesmo. Melhorou? Alguma dúvida? Não, tá de boa. A gente está acabando a aula, só tem mais 2 slides. Então, o Piaget, ele vai trazer que o processo de aprendizagem da criança é caracterizado pela elaboração constante de novos esquemas. Esquema é o que eu representei aqui nesse desenhozinho preto, certo? E isso é uma representação das estruturas cognitivas, que vai representar conceitos e aspectos da realidade. A criança pequena, a cada novo aprendizado, novos esquemas mentais são criados. Não só na criança pequena, tá, gente? Porque o Piaget, a gente está falando de desenvolvimento infantil, mas para o Piaget, a cada coisa nova que a gente aprende é um esquema mental novo que a gente está criando, certo? E isso vai se dar ao longo de toda a vida. Uma outra coisa que eu acho que eu já falei, que o ideal para o nosso desenvolvimento humano acontecer, eles precisam ocorrer em harmonia e de preferência de forma simultânea.
né? Porque esses dois processos, de fato, vão nos ajudar nesse processo de adaptação. Esse autor, né, que é o Yves Delattre, que eu indiquei esse videozinho para vocês assistirem, ele vai falar que nós estamos caminhando constantemente rumo a esse equilíbrio, né? Então, mesmo quando a gente ainda não consegue, a gente tem uma tendência humana, natural, a buscar essa equilibração. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Olha eu de óculos. Alguém tem alguma dúvida? Quer trazer alguma questão? Não, que eu acho também nós, é a Glaucia falando. Porque nós estamos adaptando à psicologia, né? Nós estamos tipo uma criança, porque como a gente não sabe o conteúdo que está passando, a gente está se adaptando, né? Não? Isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou passar isso como tarefa para vocês, tá certo? Eu quero que vocês assistam, a gente ainda tem aí uns 40, se você for tirar o intervalo, pelo menos mais uns 30 minutos de aula. O documentário que eu passei tem 1h20. Eu quero que vocês assistam o documentário e que vocês elaborem 5 questões, tá certo? A partir do documentário que vocês assistiram. Pode ser? Desculpa, que documentário? Eu mandei para a Késia, é um documentário que está no YouTube, do Yves Delattre, falando do Piaget. São 5 questões abertas, tá? Pode ser? Manda por e-mail, Carla. Pode ser. A gente não tem grupo, né? Pode ser por e-mail, então, porque o pessoal tá me mandando pelo grupo do WhatsApp mesmo. Mas aí a gente pode fazer, né? Um grupo. Pode, se vocês quiserem fazer um grupo, fica até mais prático. Vocês podem estar me mandando pelo WhatsApp. Ok. Essas questões a gente te manda ou a gente vai discutir em aula? Eu queria que a gente discutisse em aula. Então, na próxima sexta, vocês trazem as questões, a gente discutir, e depois vocês me mandam, tá bom? Para eu poder sistematizar. Tá, joia. Beleza. Tá, gente? Alguém tem mais alguma questão? Está precisando de alguma coisa? Carla, tá me ouvindo? Tô sim. Eu tenho uma questão em relação à leitura do material, certo? Da primeira e mais especificamente da primeira unidade. Eu tenho muita dificuldade de entender o Freud como desenvolvimentista, certo? Eu sempre vejo essa questão dele como um dos teóricos. Eu acho que, de repente, seja uma estratégia pedagógica interessante mostrá-lo assim, dentro desse conteúdo, mas eu não consigo vê-lo como desenvolvimentista, sabe? Dentro daquela proposta dele, de estruturação das idades, que se assemelha muito à do Piaget, a do Vygotsky, mas eu não vejo esse continuismo, essa continuidade, como o Piaget e como o Vygotsky pensam, né? Das idades, em sequência. Porque, por exemplo, as fases dele, que ele fala, não necessariamente nos deixam na fase adulta, sabe? Então, assim, é uma dúvida bem complexa, mas isso ficou me martelando. E aí eu não sei se tu tem alguma... Assim, se tu entende como uma estratégia para currículo dessas disciplinas de desenvolvimento, ou se tu também tem alguma ressalva sobre isso. Como é que tu pensa essa questão? Se tu já tinha, de algum modo, refletido sobre isso, ou tinha atravessado essa questão? Eu penso assim, Manuel... Eu acho que eu falei na primeira aula para vocês que o Freud ele vai prestar um grande serviço à psicologia pelo exercício que ele vai fazer de divulgação, né? Como a gente comentou naquela primeira aula, a gente deve muito a Freud porque ele conseguiu, não sei se o termo é esse, né? Publicizar, talvez, os conteúdos, né? Então, o Freud, ele vai revolucionar muitos dos processos porque ele vai fazer com que a gente reflita sobre coisas que até então, assim como a gente falou do Kinsey, assim como a gente falou do Masters, são pessoas que trouxeram questões que até então ninguém queria falar, que a sociedade até hoje tem dificuldade em falar. O Freud, de fato, ele tem uma fala muito forte quando ele vai dizer que a educação é um processo impossível, né? Porque o que você fala para o sujeito, você não tem a menor ideia do que ele vai entender. E apesar de trazer essa fala,
o Freud, ele é muito utilizado na educação, sabe? Ele é um autor que ele é muito lido na educação, você sabe disso. E principalmente por essa ideia da constituição da psique, da constituição do sujeito. Embora, de fato, eu te confesso que eu não tenho uma leitura muito aprofundada do Freud. Mas, embora o Freud não tenha, né, essas fases do Piaget, essas fases do Freud, que vocês vão ter a oportunidade de aprofundar um pouco melhor na disciplina de psicanálise, elas são, de fato, um marcador da estruturação da psique humana, não necessariamente do desenvolvimento, né? Mas que, de certa forma, a construção da psique humana é importante para o desenvolvimento, você está entendendo? Uhum. Então, eu entendo que quando a gente traz Freud, por exemplo, para essa discussão, é muito pelo seu pioneirismo, né? É muito sobre essa reflexão da psique, é muito também sobre essa questão do inconsciente, sabe? Eu acho que essa reflexão, para a gente entender o desenvolvimento humano, a gente não pode deixar de pensar no inconsciente. Se você lembra do começo da aula, quando eu perguntei o que você considera ser essencial, né, para a educação, muita gente vai trazer inspiração, dedicação, interesse, estímulo nem tanto, mas assim, curiosidade, inspiração, uma coisa muito interna. Então, a gente não pode, quando a gente escuta esse discurso, né, que tem que ter um desejo, aí a gente se volta para Freud, se volta para o desejo, se volta para o inconsciente, sabe? Então, eu acredito que a contribuição do Freud é muito essa, é de você pensar esse sujeito sobre esse prisma do inconsciente, do desejo, né, que é marcado por uma cultura que muitas vezes te aprisiona. Acho que foi você mesmo que falou em liberdade, né? Uhum. Então, eu acho que a grande contribuição do Freud, quando a gente vai pensar na questão do desenvolvimento humano, é essa. E eu acho que essa é uma reflexão muito rica e muito importante. Eu acho que outros autores vão contribuir, outros autores da psicanálise, inclusive eu vou trazer o Erik Erikson naqueles seminários, eles vão fazer uma contribuição mais, digamos assim, ele vai, de fato, se debruçar sobre essa temática, né? Acho que a Melanie Klein também se debruça um pouco mais. Como é que fala o nome dele? Começa com W? Do brinquedo, da realidade. Winnicott. Pronto, eu acho que eles vão se debruçar bem mais sobre essa questão do desenvolvimento do que o próprio Freud. Mas também, gente, o pobre do Freud não podia falar sobre tudo, né? Eu trouxe mais, Carla, como uma questão, como uma reflexão. Eu não tenho resposta para isso também. Eu acho que ninguém tem. Quer dizer, alguém deve ter, né? Talvez os professores da psicanálise possam te dar uma... Eu falo porque, até conversando com alguns, né? Eu sinto mesmo eles um tanto confusos em relação a esse enquadramento, sabe? Assim, do Freud em relação a isso. Mas, enfim, era só para a gente pensar junto um pouco. Eu acredito que a gente foi trazendo o Freud para essa discussão. Agora estou falando como educadora, certo? Eu acredito que é muito por isso mesmo, né? É para uma forma de trazer esse olhar sobre esse desejo, sobre esse inconsciente, sabe? Sobre essas questões que todos nós consideramos extremamente importantes, né? Para a aprendizagem, mas que, de fato, elas vão passar por questões da psique que são muito específicas. Então, eu acho que essa leitura da psicanálise dentro da educação, eu acho que ela é essa tentativa de aproximação desses processos, sabe? Massa, obrigado, Carla. Mas eu vou mandar um WhatsApp para uma professora, para a Alessandra, você conhece? Quem? A Alessandra Xavier. Já ouvi falar. Ela é fantástica. Eu vou mandar, ela foi minha professora, eu vou mandar uma mensagem para ela e vou levar um pouco dessa reflexão para ela, para ver o que ela nos traz. Tá? Obrigado, Carla. Valeu. Beijo. Mais alguma dúvida, pessoal? Até quando a gente pode entregar as questões? Até a próxima sexta. Ok. Pois tá bom, pessoal. Amanhã eu mando o vídeo para vocês no Minimenta, tá bom? Pois, gente, então vou encerrar a aula por aqui, tá bom? Pois não me fala nada. Tudo bem. Tá bom.
Pois um beijo, pessoal. Bom dia, viu? Também. Bom dia, Carla. Tchau. Bom trabalho. Carla, Glaucia, ontem eu não pude assistir porque eu estava trabalhando, viu? Quando eu não puder é porque eu estou na batalha, Glaucia. Tá ótimo. Tá no YouTube já, viu? Eu postei ontem, você pode assistir lá, tá?